Olá, que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos para nos encontrarmos com Jesus, que através do seu Evangelho nós possamos receber esses fluidos benéficos, salutares e nos lembrarmos dessa rota que Jesus nos trouxe, desse caminho, dessa bússola para encontrarmos a felicidade. Então, vamos iniciando a nossa preparação, nos unindo em pensamento a essa equipe espiritual que, com tanto amor, vem até nós todas as semanas para nos trazer essa força, a paz, o equilíbrio, a saúde. Então, para que nós possamos receber isso tudo, nós precisamos entrar em sintonia. E é através do nosso pensamento, da nossa vontade, que nós buscamos a companhia dessa equipe espiritual, que toda vez que nos reunimos com essa intenção, eles são atraídos até nós para nos trazer os benefícios da assistência espiritual. Jesus querido, que cada um de nós que está aqui hoje possa receber tudo o que necessita, que possamos nos fortalecer na fé, perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos e, mais que isso, Jesus, que cada um de nós tenha a coragem de se reerguer, que tenha a coragem de fazer o bem, de vivenciar os seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, praticar a lei do amor como o Pai determina. Jesus querido, derrame as suas bênçãos sobre a nossa querida Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje. Que as suas palavras possam calar fundo em nossos corações, nos estimulando essa reflexão sadia e a mudança. Esteja conosco, Jesus, que os seus mensageiros possam vir ao nosso encontro, nos acompanhar durante este tempinho em que estivemos aqui reunidos. E assim, com muita alegria e gratidão, nós iniciamos a assistência de hoje, nos unindo através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, que bom que estamos novamente aqui para refletirmos sobre uma passagem do Evangelho, alguma fala de Jesus tão importante nas nossas vidas. Nós vivemos realmente num momento de muita tecnologia, de comunicação instantânea, mas nunca sentimos tanta inquietação no nosso coração, nunca sentimos tanta falta de paz. Todos nós buscamos a paz, queremos a paz. Mas será que nós sabemos realmente onde encontrar essa paz? Quantas vezes, né, é o nosso pensamento, a gente acha que a paz virá quando os problemas terminarem. E aí a gente descobre que terminando um problema, aparecem outros novamente. Jesus então nos prometeu uma paz diferente. É uma paz que não depende do que está fora, mas do que acontece dentro de nós. Esse nosso tema de hoje vai falar exatamente sobre isso. O mundo não consegue nos dar a paz verdadeira. E Jesus nos prometeu uma paz diferente, uma paz que não depende do mundo exterior, dos acontecimentos, mas depende do que acontece dentro dos nossos corações. E aí fica aquela pergunta: se o mundo não consegue nos dar a paz verdadeira, por que será que nós insistimos tanto em buscar essa paz nesse mundo? Esse mundo que parece tão superficial, tão passageiro, tão às vezes raso, né?
Todos nós buscamos a paz mesmo, mas aonde é que nós vamos procurar essa paz? Nós vivemos em tempos difíceis, tempos de ansiedade, de transtornos, de violência, de medo. E aí a gente já chega a uma pequena conclusão, que a paz do mundo, ela é diferente da paz de Jesus. Nós vamos lembrar de uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. É uma fala de Jesus. Olha que fala atual. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe, ou seja, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus vem e promete uma paz que o mundo não pode dar, e ainda vai mais fundo, ele fala: não se perturbe com nada que acontece, nem tenha medo de nada. Não deixe que essas coisas exteriores atrapalhem a sua paz interior. E aí nós vamos, então, pensando, buscando a resposta. Que paz que nós buscamos? É a paz do mundo ou a paz de Jesus? Ele prometeu essa paz, queria nos dar essa paz. A paz do mundo é essa paz que nós conhecemos, é uma paz baseada em algumas condições. Ou seja, você pode ter paz se você tiver bens materiais, aquisições, tudo que a vida material proporciona, status social, status profissional, poder, acordos políticos que favoreçam, segurança externa, tudo isso são as condições que o mundo fornece a paz baseada nessas coisas. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso, seja os bens materiais, seja o status, seja a capacidade profissional, o poder que nós temos, né, em determinada situação, os acordos que nós fazemos, as seguranças todas que a gente busca aí fora, tudo isso é passageiro, tudo isso acaba. Essa paz que esse mundo oferece, ela é frágil, fugaz, passageira. Basta uma pequena crise, um pequeno problema ou uma perda e a paz desaparece. Quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem, né? Às vezes nós dizemos também isso, né? Eu vou ter paz quando eu tiver dinheiro suficiente. Mas por mais que nós tenhamos dinheiro, nós não vamos conseguir essa paz. Nós nunca estaremos satisfeitos. É uma verdade. Eu vou ter paz quando os meus problemas forem todos resolvidos. E aí a gente se desilude e vê que atrás de um problema resolvido tem outros, outros e mais outros, porque é isso que faz a nossa vida andar, é isso que faz o progresso e o conhecimento espiritual se desenvolverem. São os problemas que a gente nem define como problemas, a gente define como desafios para cada um de nós. Então, essa paz que nós condicionamos a todos esses bens, poderes, status e tantas outras coisas, é uma paz que depende do exterior, que depende das circunstâncias. Ela é baseada em condições não internas, mas externas, por exemplo, o dinheiro, o status, o poder, a segurança. E ela é extremamente frágil. Todos nós já constatamos isso nas nossas vidas, que ela é muito frágil. Basta um pequeno desacerto, um pequeno problema, uma perda, pronto, lá se foi a nossa tão sonhada paz. E esses exemplos que a gente busca aí, que só vai ter paz quando tiver dinheiro suficiente, vamos ter paz quando os problemas terminarem, quando os conflitos de família terminarem, é uma ilusão, porque nós sempre estaremos enfrentando os novos desafios, vencendo um, aparece outro. Sempre vai faltar alguma coisa para interferir nessa paz exterior.
E aí vem Jesus e fala: não se perturbe o coração com essas coisas, não se desequilibre, não tenha medo, não se abale com isso, né? Essa fala, não se turbe o coração, é não se abale com essas coisas. E ele vem trazendo uma paz. A minha paz eu vos dou, ele fala. Não como o mundo dá, com condições externas, mas uma paz verdadeira, uma paz que vem do nosso interior. E o que que faz esse nosso interior trabalhar esses sentimentos e dar essa sensação de, de paz, de quietude, de equilíbrio, de tranquilidade nos nossos corações? A nossa fé, a nossa confiança em algo mais, além dessa nossa vida, é a nossa confiança em Deus. Então, essa fé robusta que nós temos que desenvolver em nós, ela vai fazer com que nós enxerguemos que as coisas estão sob um comando maior, que independe da nossa vontade, das nossas atitudes, das nossas providências, não depende de nós. Também não depende das circunstâncias da vida, dinheiro, isso, aquilo, status, poder, não. Ela vem alicerçada, sustentada pela fé, pela nossa ligação com Deus através das preces, pelo conhecimento das leis divinas. A gente tem que conhecer as leis divinas. Está aí no Evangelho. Todo o Evangelho de Jesus é o esboço das leis divinas. E a prática do bem. Tudo isso sustenta a nossa fé e vai fazer com que nós alcancemos a nossa paz. Então, a paz deixou de depender de ausência de problemas, de ausência de dinheiro, de ausência de bens materiais, mas ela vem atrelada na presença da fé. Não aquela fé cega, mística, ou então sem embasamento, mas aquela fé na providência divina, que nós estamos sob a tutela de Deus. Isso que nós temos que acreditar, que a nossa vida, ela depende, sim, das nossas atitudes, das nossas opções. Mas, acima disso tudo, há o poder divino. E esse entendimento, quando a gente alcança esse entendimento, é o que o Paulo, né, o apóstolo Paulo, fala em cartas, nas diversas cartas, mas principalmente em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ele vai falar sobre a paz que excede, ou seja, que ultrapassa todo o entendimento. Então, ele está além daquele entendimento. É uma coisa que você sente, que você exala de si, que faz parte da sua natureza psicológica, emocional, espiritual, a confiança no poder maior de Deus. E aí, quando essa paz excede todo esse entendimento, toda essa racionalidade que muitas vezes até nos atrapalha, né? A gente vê isso no dia a dia, né? Quantas pessoas exalam essa fé que excede o entendimento? Aquelas pessoas que, mesmo em situações difíceis, de grandes provações, ou de perdas, de doenças, de lutas, de falta de até do que comer, elas mantêm a serenidade e a esperança. É essa paz que nós buscamos, que excede, ou seja, que ultrapassa, que supera todo o entendimento e vem brotando no fundo do nosso coração através da fé, da esperança que nós temos. Então, como viver essa paz nos dias de hoje? Que esses dias complicados que nós estamos vivendo, período de transição do nosso planeta para mundo de regeneração, então nós temos estímulos negativos de todos os lados, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, na nossa vida íntima, no nosso psiquismo, nós estamos sendo bombardeados por tantos conflitos, tantos transtornos, tantas dificuldades que nós deixamos
de cuidar dessa parte importante que é a nossa fé, que vai trazer essa paz que o Paulo fala em Filipenses, que supera todo o entendimento. É algo além do nosso racional. É algo além daqueles dos livros, dos entendimentos, das filosofias, das teorias. Então, como que nós vamos buscar essa paz dentro do nosso lar? Essa paz que Jesus prometeu, que vai ser trabalhada na nossa fé, com a nossa fé, que excede a todo entendimento. Então, é buscar o diálogo nos momentos difíceis, é buscar o entendimento entre as pessoas que moram no mesmo lar, buscar o perdão diante das ofensas, principalmente a compreensão. Nós temos que ter o olhar de compreensão, de acolhimento, de empatia com todas as pessoas que dividem o lar conosco. É nesse momento que nós vamos começar a construir a paz que excede todo entendimento dentro do nosso lar. Então, é o diálogo amoroso, sem agressividade, é o perdão, sempre que necessário, que sejamos nós os primeiros a dar o perdão ou a promover a reconciliação, a renúncia. No trabalho, nós temos, então, que cuidar de agir com honestidade dentro do nosso trabalho. Honestidade não é só fazer as coisas eticamente corretas, tal, é você respeitar também o seu colega de trabalho, aquele que divide as tarefas conosco, aquele que supervisiona e aquele que eu supervisiono. E manter, claro, né, gente, é difícil, mas a gente vai trabalhando isso dentro de nós, manter a serenidade diante das pressões. E como há pressões dentro do nosso trabalho? É uma meta, é um cliente, é uma reunião, é isso, é diversas coisas que vão tirando o nosso equilíbrio emocional, né? Vão desestruturando o nosso eu interior. Então a gente tem que ter uma firmeza em manter a serenidade, respirar, né? Sempre que possível, não deixar que a confusão que está sendo vivida por tantas pessoas, né? Às vezes numa reunião de trabalho, ou mesmo diante de uma entrega, um cliente, alguma coisa, nós percamos a serenidade. Não, vamos manter a todo custo essa serenidade diante dessa pressão, para que nada afete o nosso interior. É em benefício próprio mesmo isso. Lógico que isso vai refletir no ambiente geral, né? Mas e na nossa sociedade, então? Que hoje em dia há tanta violência, né? Sejamos nós os agentes da reconciliação entre as pessoas que estão ali discutindo, falando, agredindo umas às outras. Em vez de espalhar ódio e intolerância, sejamos nós a fazer a empatia, o acolhimento, a compreensão, a tolerância, a indulgência, inclusive nas redes sociais, porque se é um local onde a paz não chega, e onde há intolerância, onde há violência, onde há falta de perdão, de compreensão, são nas redes sociais. A pessoa posta uma coisa, vem 200 críticas, infinitas críticas. Então, é nesse momento que nós temos que ser os agentes da reconciliação. E isso vale também na nossa vida íntima. Depois que nós nos acertamos, né, com a família, com o trabalho, com a sociedade, no nosso dia a dia, nós temos que ter esse olhar de paz para conosco mesmo. Isso nós conseguimos com a sintonia com a espiritualidade superior. Como que se consegue isso? Elevando o nosso pensamento, elevando os nossos sentimentos, vibrando numa sintonia mais elevada de amor, de perdão, de tolerância, de compreensão, de tantas virtudes que a gente conhece pelo estudo do Evangelho também.
Então, são as preces diárias que os Espíritos recomendam tanto que nós façamos, né? As leituras edificantes, que trazem alento ao nosso coração, que trazem aquela sensação de que o mundo não está perdido, que há muito o que fazer, sim, mas que nós temos condição de fazer isso. O estudo do Evangelho que propicia você fazer boas escolhas e, sobretudo, cuidar dessa confiança na providência divina, essa confiança interior que nós temos que ter no Pai Maior, em Jesus. Vamos lembrar, porém, que a paz que Jesus promete para todos nós, através dessa sintonia, desses bons sentimentos, ela não vai eliminar os nossos problemas, porque esses problemas são tarefa nossa, mas vai nos dar uma sustentação, uma força para que a gente enfrente todas essas dificuldades sem nos alterar emocionalmente, sem aquela sensação de desespero, de fracasso, que não vai dar certo. Não. A paz que Jesus promete, quando nós estamos sintonizados com Ele, vai favorecer com que nós enfrentemos tudo isso com segurança, podemos até dizer com uma certa alegria. Está lá o problema? Que venha o problema. Venha o problema. Eu vou saber resolver. Eu tenho força para resolver. Eu tenho uma música do Jorge Versilo que eu me inspiro muito. Quem puder depois baixe no YouTube, no Spotify, se chama Eu e a Vida. E ele fala dessa necessidade que nós temos que ter de ter essa força interior. Então ele fala: tem problemas? Venham problemas, eu vou resolver. Então, não é para a gente buscar os problemas, é para a gente resolver aqueles que aparecem nas nossas vidas. Mas a paz de Jesus não vai fazer esse trabalho é nosso. Ele vai nos dar as condições para fazermos esse problema. Então, vamos nos inspirar em boas músicas, em boas leituras. Às vezes, um texto que aparece na nossa vida ali, puxa, aquilo serviu, encaixou naquele momento. Anota, ou fotografa, ou registra, salva em algum lugar, para que sempre que for necessário, você vai, puxa, eu li isso em algum lugar, isso foi tão bom. Relembre isso. Se preciso, coloque lá na porta da geladeira como um lembrete. Eu estou pronto para resolver. É essa paz que eu busco, ela não resolve os meus problemas, mas me dá força para resolver, me dá sabedoria do discernimento das melhores escolhas, sem desespero, sem aflição, com serenidade. Olha que coisa boa se pudéssemos resolver as nossas vidas. Então, a frase de Jesus: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje em dia, né, não significa que a gente vai facilitar com a segurança, não é isso. É não ter aquele medo, da destruição ou de passar por alguma perda. Não, se tivermos que passar, foi porque Deus escolheu esse meio para que nós nos fortaleçamos. Então, vamos enfrentar com coragem qualquer coisa que vier na nossa vida. Ah, mas a perda de um ente querido? Sim, uma perda financeira, uma perda de emprego, as grandes perdas que atemorizam a nossa vida. Mas não vamos fazer desse temor, que às vezes a gente tem que ter a prevenção, mas prevenção é diferente de temor, que esse temor nos atrapalha o modo de ação. O mundo vai continuar instável, sempre, porque as pessoas são instáveis. As pessoas são diferentes umas das outras. Tem quem está mais à frente no entendimento, mas tem num campo mais outra está menos, e vice-versa. Mas o coração tem que estar firme em Deus. A paz de Jesus ela é firme e forte, fortaleza para os nossos corações. E a verdadeira paz ela começa em nós. Se nós não tivermos essa paz interior, essa paz dentro de nós não vamos espalhar isso ao nosso redor. Quem faz a paz do mundo somos nós. Cada um faz a sua paz no seu coração.
Então, não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo pode até dar uma sensação aparente aí, né, de bem-estar material, de aquisições, de progresso, de bens. Ok, é válido isso também, não é para descartar isso. Nós temos que lutar por isso, por ter uma vida confortável, uma vida melhor, boa alimentação. Nada disso é contestado. Mas nós temos que lembrar que essas coisas, inclusive o nosso corpo, é passageiro também. Só Jesus vai nos dar a paz eterna. Que paz verdadeira é essa? É a paz dos bons sentimentos, da prática do bem, da elevação espiritual. Isso é que vai trazer a verdadeira paz, porque a outra paz material ali é um descanso que nós temos, ok, um conforto dentro da nossa casa, um bem material adquirido, nada disso é errado. Mas nós temos que lembrar que são coisas passageiras. E quando nós sairmos daqui, nós só vamos levar o que nós desenvolvemos nos nossos sentimentos, no nosso coração. Não vamos esperar que tudo se resolva lá fora para termos paz, porque isso não vai acontecer. Sempre haverá alguém promovendo um desequilíbrio, desentendimento, uma confusão, um desassossego. Sempre vai ter. E a verdadeira paz, nós, de novo, né, vamos repetir isso, não está na ausência de problemas. Não é a falta de problemas que vai trazer a paz, mas sim a fé e a presença de Deus em nosso coração. Pode ser um lugar comum isso aí, né? Que a gente ouve sempre isso, falar, é fácil falar tal, mas é assim que funciona. O que determina a minha paz, a minha tranquilidade de consciência são as minhas ações. Se elas são as minhas escolhas, se elas são boas, ok, vamos seguir em frente. Se elas não foram tão boas, também não vamos nos atemorizar com isso, porque faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, o erro. Faz parte. Nós ainda vamos errar muito, vamos fazer o possível para não errar tanto, mas ainda vamos ter escolhas não tão felizes. E que nós tenhamos força. Jesus vai nos dar essa força através da sua paz, do seu evangelho, dos ensinamentos que nós temos que botar em prática para termos a paz de Jesus. É isso, é botar em prática o seu ensinamento, o seu evangelho. O que é o evangelho de Jesus? São as leis divinas, cumpridas fielmente, de 1 a 10. Fazendo isso, nós vamos ter a paz nos nossos corações. E se a paz que o mundo dá, ela acaba um dia, a paz que de Jesus vai nos dar, ninguém pode tirar, porque é uma aquisição nossa, né? Ela não é perecível, não é transitória, não é passageira. É uma conquista do Espírito isso. É uma conquista. Né? Lembra a frase de Paulo: supera todo entendimento. Busquemos então todos os dias da nossa vida essa paz do Cristo. Então seremos capazes de semear essa mesma paz do mundo, essa mesma paz que todos nós buscamos, que ela não depende de um acordo político, de um cessar-fogo, ok, a gente torce muito por isso sempre, ok, vamos vibrar sempre por isso, mas para nosso coração, nós não podemos depender disso para sermos pacificadores ou para termos a paz paz do Cristo dentro do nosso coração. Vamos escolher todos os dias da nossa vida a paz que vem de Jesus. E não a paz frágil, transitória, passageira que o mundo nos oferece. É uma tarefa, às vezes, que a gente não consegue compreender na sua amplitude. Né? Que a gente chega e fala, buscar a paz do Cristo, mas como assim? O que é a paz do Cristo? É aos poucos, estudando o Evangelho, fazendo a sintonia através da oração, da prece, do bom pensamento, das boas vibrações com a espiritualidade superior, que o nosso raciocínio, o nosso entendimento vai se melhorando também. Não é? Não foi isso que o Paulo falou? Supera todo o entendimento? Filipenses 4:7. Está lá. Capítulo 4, versículo 7. A paz que supera todo entendimento. É aos poucos, no dia a dia,
caindo, levantando, errando, acertando. Vamos construindo essa paz, que ninguém vai tirar de nós. E também eu não posso transferir para ninguém. Eu posso exemplificar, mas colocar no coração de cada um, posso até vibrar por isso, mas é uma tarefa individual. Cada um busca a sua ligação com Cristo para receber a paz. Ele falou, João, capítulo 14, versículo 27. A minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá, mas aquela paz que ninguém tira mais. É uma conquista, é uma aquisição espiritual. E a nossa experiência aqui na Terra, ela é feita de aquisições espirituais, lentas, aos poucos, mas perseverante. Então, é no dia a dia que nós construímos essa paz do Cristo dentro de nós. Ele prometeu isso e ele cumpre o que ele promete e ele oferece para todos nós. Está aí o Evangelho, quase 2000 anos. Muitas pessoas nem conhecem, mas quem conhece, valorize esse conhecimento, essa aquisição espiritual. Valorize. É um passo gigantesco no nosso progresso espiritual. O conhecimento do Evangelho. Quem não conhece Jesus, Paulo fala isso, né? O dia que conhecer, vai defender como nunca. Ele, né, citando o exemplo do próprio Paulo, né, que aconteceu isso. Então Jesus está aí, 24 horas por dia, todos os dias da semana, do ano após ano, século após século, nos mostrando a sua paz. Que nós possamos alcançar essa paz através da extrema confiança no poder maior de Deus, da ligação com a espiritualidade superior, dos bons pensamentos, da sintonia refinada com a espiritualidade superior. Pensemos nisso, analisemos essa frase de Jesus. Não tenhamos medo, não vamos atormentar o nosso coração, vamos confiar na providência divina, sempre. Deus está no comando de tudo, sempre. Muita paz a todos. Obrigada. E assim, meus queridos, guardando essas reflexões, nós vamos partindo para a segunda parte da nossa assistência, onde a nossa emanação de amor vai nos preparando ainda mais para assimilarmos os fluidos benéficos que serão transmitidos pela espiritualidade amiga. É assim que vamos doando o nosso amor em benefício deste planeta tão querido, para que possamos envolver esse planeta em vibrações de saúde, de coragem, de bom ânimo, para que todos os corações sintam, aprendam a ter essa fé, essa certeza absoluta no amparo divino. Nós que somos ainda tão frágeis, vacilamos tanto, que possamos nesse instante pedir a Jesus que tenhamos essa força para encontrarmos essa confiança interna e essa confiança no Pai. Que os ensinamentos das leis divinas possam chegar a todos os locais, a todos os corações, através dos diferentes credos. Que possamos aprender, Senhor, a respeitar, a ter fraternidade, colaboração, que as pessoas que têm o poder nas mãos possam utilizá-lo da melhor maneira possível, com ética, levando a sua contribuição benéfica a todos os lugares. A todos aqueles que trabalham na área da saúde, que tenham, Senhor, a inspiração necessária para levar o alívio para essas criaturas, para todos que passam por sofrimentos do físico, e vamos pensando também em todos que vivenciam problemas emocionais, que todos esses transtornos possam ser resolvidos, que profissionais os ajudem e que principalmente as nossas vibrações de esperança, de alegria, de força e de coragem sejam um alívio, um lenitivo para todos.
Jesus querido, que os nossos lares recebam a tua visita, que os nossos familiares também sejam envoltos em todas as vibrações de amor e de paz. E nesse instante, Jesus querido, que cada um de nós, no lugar onde estiver, possa nesse instante receber esses fluidos benéficos. A nossa água que já foi sendo trabalhada durante o tempo em que estivemos aqui refletindo, será o remédio que nós necessitamos para o nosso refazimento físico, espiritual e mental. E assim, Jesus querido, nesse instante de coração aberto, nós vamos acolhendo com toda a nossa gratidão os benfeitores amigos que estão aqui ao nosso lado, depositando em cada um de nós, espalmando suas mãos espirituais sobre a nossa cabeça e derramando sobre nós esses fluidos benéficos. E assim que nós vamos recebendo o passe, que é transmissão de energia, essas energias que são capazes de modificar a nossa estrutura celular, de transformar células doentes em células saudáveis, de ativar o nosso sistema nervoso, de fortalecer o nosso espírito, envolvendo-nos assim em muita saúde, em equilíbrio, em fortalecimento. Mentalizemos como se estivéssemos agora mergulhados nessas luzes de vários matizes, brilhantes, nos envolvendo e nos transmitindo uma sensação de serenidade, de reconforto e de bem-estar. Essas energias que são absorvidas pelo nosso corpo físico também penetram o nosso corpo espiritual e abastecem a nossa mente em otimismo, em força e em coragem. Mestre Jesus, nós te agradecemos por esses fluidos que recebemos nessa oportunidade. E pedimos, Jesus querido, que junto de Deus, o nosso Pai, cada um de nós possa sentir a esperança e a alegria brotando em nosso coração, a fim de que não esmoreçamos, de que possamos sempre nos reerguer, de continuar em frente, acreditando no teu amparo. E assim, meus queridos, nós vamos encerrando o encontro com o Evangelho de hoje, rogando ao Pai que essas energias possam permanecer ao redor de cada um até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até mais.